sobe para 93 o número de mortos em Pernambuco por causa das chuvas. 26 pessoas continuam desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o número de desabrigados é de 6.170. São 40 municípios afetados pelas fortes chuvas. A gente se solidariza com as pessoas que perderam familiares e amigos nessa tragédia de Recife e outras cidades pernambucanas. A gente teve, inclusive, ontem, o enterro de 11 pessoas de uma mesma família que morreram devido ao deslizamento no Jardim Monte Verde. A gente vai falar aqui sobre essa tragédia com a Suzy Rodrigues, ela que é dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, presidiu a entidade por 2 mandatos, é mestre em Sociologia, mulher negra de origem periférica, participa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do coletivo de combate ao racismo da CUT. Ela milita em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, dos direitos humanos e do combate à desigualdade de gênero e à violência contra as mulheres. Mora no bairro Barro, no Recife. Suzy, bom dia. Se é que a gente pode dar bom dia, né, num dia como esse, onde a gente está falando de tantas mortes, tantos desaparecidos e desabrigados. Seja bem-vinda, Suzy. Bom dia, Mari. Marilu, né? Bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Quero agradecer à Rádio Brasil Atual e à TVT São Paulo por essa oportunidade de dizer que a gente precisa resistir e debater sobre esse fenômeno que não é a chuva, simplesmente é a desigualdade social. E aí é um bom debate que a gente vai fazer para a gente poder refletir e melhorar a vida das pessoas. Como você bem disse, né, Suzy, não é a chuva é sempre bem-vinda, o problema exatamente está na desigualdade social, e aí as pessoas que moram nas periferias, nos morros, enfim, elas acabam sendo as mais prejudicadas, inclusive existe a expectativa, né, que agora, 2022, também supere o número de mortos da grande cheia de 1975, quando 107 pessoas morreram aí em Pernambuco, em Recife. Eu queria que você falasse sobre essa desigualdade social, os motivos, né, a raiz, né, do que está acontecendo agora. Então, Maria, todos que estão nos ouvindo, a gente, se for debater desigualdade, a gente vai ver um pouco a história do Brasil, né? Os escravos foram libertados, botam aspas, foram jogados nas ruas, né? E foram para as favelas, para os morros, para as ribeirinhas, porque não tiveram condições, né? Depois de anos e anos sendo explorados pelos senhores de engenhos, a liberdade não foi uma liberdade, foi uma nova maneira de escravidão. E aí é a reparação que o Brasil tem que fazer, porque essas pessoas que morrem nos morros são negras, né? Todas as fotos de pessoas que a gente conseguiu no morro foi pessoas negras, mulheres negras, que estão desempregadas, que a situação de calamidade se agrava com o Covid-19, né, durante o desemprego aqui em Recife e no Brasil inteiro, né, as lojas fechadas, né, fábricas fechando, todo muito desemprego, e aí a desigualdade social se constitui quando aqueles que detêm o capital, né, vão continuar lucrando, comprando a sua força de trabalho, mas que precisa de um loop, que a gente nem usa mais essa palavra, mas na universidade usa loop proletariado. Ou seja, tem que ter uma mão de obra de reserva, e tem que ter gente passando fome na miséria, porque alguém está ganhando com isso. E essa desigualdade se transfere, ou que aparece com toda essa gama, num momento de calamidade, como foi essa cheias, e nenhuma pessoa de bairro rico aqui, de Pernambuco, morreu. Pode ter atingido pela água, né? Teve bairros que ficou ilhado, mas ninguém morreu. Só morreu pobre e preto que estão nos morros, na favela. Monte Verde, Ibura, né? Eu morei no Ibura há muitos anos, eu sou oriunda de lá, tenho todo orgulho de dizer de onde eu vim. Monte Verde é meu vizinho, sei muito bem o que é morar nas barreiras, né? E aí pessoas que eu conheço, né, mulheres, 2 mulheres que a gente trabalhava com elas, foram soterradas, então é muita emoção. Porque não é só estudiosa, não é só sindicalista, é uma cidadã que mora também na periferia, né? Então,
já são 93 mortos, mais de 6 mil pessoas desabrigadas que estão nos abrigos. Mas, por exemplo, tem pessoas que a casa limpou a casa, está lá, perdeu tudo, mas ainda está nas suas casas. 6 mil pessoas que estão aí, estão dizendo que são 23, mas, Mari, tem bairros que ainda a Codeci não chegou lá. Hoje mesmo foram uma diligência para Camaragibe. Tem gente na Monte Verde, né, que ainda estão sendo procuradas. E tem um bairro também, no Jaboatão, que foi, eu acho que um dos mais graves, chamado Muribeca, Jardim Muribeca. E eu tenho uma prima lá e a ponte quebrou. E até ontem à tarde estava todo mundo isolado. Então nós não temos a mínima noção do que aconteceu, porque a Codeci, a gente acionou para ver se chega hoje lá. Então essa desigualdade social se transparece ou se transveste no lugar onde a gente mora. Ela tem classe, ela tem endereço, ela tem cor, e isso tudo por falta de política pública, né, Mari? Porque exato. Sim, diga. Falta de política pública, diga lá. Então, falta de política pública, falta de planejamento, falta de uma visão de saneamento básico e de moradia, pensando no meio ambiente planejado, ou seja, outros países conseguiram, a Holanda conseguiu superar, tem que planejar a médio e longo prazo as condições de vida, porque saneamento é saúde. Vai ter o meio ambiente agradecendo, vai ter a saúde, a própria água, porque tem esgoto aberto nessas comunidades, não tem saneamento. Então, ninguém mora na beira do rio porque quer, ninguém mora naquele morro porque quer. As condições sociais que ela tem as obrigam a morar naquele lugar. E aí é nossa luta por políticas públicas, né? Desculpa, pode falar. Exato. Não, mas aí, isso, Suzy, aí o presidente Bolsonaro sobrevoa o local e diz que, olha, as pessoas vão lá, sabe que vai ter deslizamento, que vai ocorrer isso, e elas insistem. Enfim, elas acabam ficando ali. Você acabou de explicar, né? Não é porque elas querem, né? As pessoas vão lá por necessidade. Agora, o presidente da República insiste novamente em ter essa fala. E outra, a gente viu aqui, numa reportagem aqui da Rede Brasil Atual, que inclusive citou o site Congresso em Foco, de fevereiro, que o orçamento de 2022, né, prevê 447,9 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, para investir na gestão de riscos e respostas a desastres, e o montante é 35,38% menor do que o ano anterior, que também foi marcado por catástrofes, quando o governo reservou 693,2 milhões. A redução fica maior ainda, de acordo com a nossa reportagem aqui da Rede Brasil Atual, chega a 45,6%, quando se corrige pelos valores da inflação. Então, os valores vêm diminuindo, né, ano a ano, e realmente em 2020 o total autorizado para o apoio ao planejamento e execução de obras de contenção de encostas em áreas urbanas foi de 76 milhões, e em 2021 caiu para 32,2. Então, eram 77 milhões, caiu para 32,2 milhões. Isso ele não lembra, né, Suzy? Vamos lá, falando aqui desse posicionamento do presidente Bolsonaro em relação às enchentes aí no Recife. Esse Bolsonaro, meu Deus, é a pior coisa que aconteceu no nosso país. E ele não mentiu, sabe, Mari? Ele disse, eu sou contra pobre, eu sou contra sindicato, eu não vou dar direito, eu vou tirar direito. Mas as pessoas se iludiram com todo esse conjunto da mídia conservadora, das grandes mídias, né? Enrolou as pessoas com um fenômeno de messiânico, e a gente não conseguiu reverter, embora que aqui no Nordeste e aqui em Pernambuco Haddad ganhou, você sabe muito bem. Então ele veio ontem aqui, né, sobrevoou para ver lá a situação de calamidade, diminui o dinheiro do orçamento e ainda diz, olha, a culpa é sua. Não, a culpa é de um Brasil que não investe em saneamento, que não investe em política pública, num país que teve um presidente que reduziu dinheiro da educação, dinheiro da saúde. Quando você não tem a preocupação social de construir políticas para melhorar a vida das pessoas, a culpa não é daquela pessoa que está desempregada, que é a mesma coisa, olha, vou tirar a sua carteira assinada porque você vai conseguir mais emprego. Vou fazer a reforma trabalhista porque vou dar mais emprego. Vou fazer a reforma previdenciária para dar mais emprego, e tudo isso não aconteceu. O que nós vemos é o agravamento da miséria. O país entrou de novo na linha de pobreza, que os governos de Lula e Dilma a gente tinha superado, né?
agora era conseguir equilibrar, ampliar a educação com perspectiva de trabalhar, emprego e renda, as pessoas podiam comer carne. E hoje eu vejo o comercial de ovo, coma ovo, que é uma grande maravilha, e o ovo aqui já está uma caixa por R$ 20, que era 9, era 8. Então daqui a pouco nem o ovo as pessoas vão poder comer, um óleo, R$ 12. Eu tive numa cidade aqui de Gravatá, e eu falando sobre isso, e uma senhora falou, olha, a senhora falou, esqueceu duas coisas, Suzy, de falar, que o óleo era 4, 5, aumentou para 12, e que a gente está comprando um bujão de gás por R$ 120. Então, a desigualdade social é isso, é você não dar as condições, é um rico, cada vez mais rico, que cresceu essa riqueza, aumentou na pandemia, né? E aí a gente vê que com a pandemia os ricos continuaram lucrando e a pobreza continua aumentando. Então, é proporcional o tamanho da riqueza com o tamanho da miséria, onde pouquíssimas pessoas têm acesso. Então, essa enchente vai superar 75, porque os nossos governantes, né, não estão pensando numa política pública a longo prazo. Eu estava assistindo uma reportagem agora e o Serviço de Meteorologia avisou as autoridades, alertou que poderia ter. E as pessoas precisam saber disso para poder se proteger, né? Porque se você tem uma política de prevenção, se você tem uma política de conscientização, que também nós cidadãos temos que ter, cidadãos, que é não botar lixo, né? Mas tem aí a questão como é que chama? Da camada de ozônio, da poluição, que todo mundo contribui, mas é principalmente as empresas que fazem isso. Então ninguém pensa no meio ambiente como esse conjunto de coisas. Então pensar em moradia, pensar em saneamento, é pensar no meio ambiente. É como as empresas podem poluir menos, como elas podem fazer a sua contrapartida social. Aí vem um desgraçado desse, que é eleito presidente do Brasil, vem fazer uma mídia de mentira, para depois eu não sei onde é que ele vai usar aquelas imagens, dizer que vai mandar 1 bilhão e ainda reclamar que o governador não recebeu ele. Ninguém vem visitar a casa do outro, tem que combinar. Um chefe de Estado tem que ter uma agenda programática, e ele não tem, não. Ele tem muita irresponsabilidade, falta de respeito. Eu digo que ele está, desculpa a expressão, mas eu não achei outro, ele está cagando para o Brasil. Eu sou o presidente, eu posso tudo. Ele não pensa na nação. Então, a gente aqui do Nordeste tem sofrido com a seca, sofrido com desemprego, agora morrendo 6 pessoas de uma família. Eu digo porque a gente faz um trabalho lá no Ibura, e eu morei no R10 e morreu também muita gente nesse bairro. E foi essa amiga nossa que ela faz um trabalho social com a gente. Ela é voluntária, mas ela é mesmo precisa também. E morreu na mesma família também 6 pessoas. Ou seja, como é que a pessoa vai enterrar 6 pessoas sem ter condições e você perder seus entes queridos, perder tudo que você construiu há anos? E aí o governo vem dizer que a culpa é sua, é uma falta tamanha de responsabilidade, de solidariedade, de respeito ao próximo. Esse presidente tem que sair. Suzy, aqui a gente já está praticamente encerrando, né, o tempo da entrevista. Só falar aqui que o prefeito João Campos, ele suspendeu as comemorações, né, as festas juninas no Recife. A gente sabe, festa de São João, de São Pedro, são muito tradicionais, né, em todo o Nordeste. Isso também, enfim, deve causar, por conta de tudo desse drama todo, deve causar um impacto, inclusive, econômico aí na região, né? A ideia, você sabe se existe essa ideia de prorrogar, assim como aconteceu no Carnaval, prorrogar para mais para frente, ou ainda não se tem notícia a respeito disso? Olha, onde o prefeito da cidade anunciou, vários prefeitos de outras cidades também anunciaram que não vai ter o São João, mas tem uma grande mobilização exatamente dos artistas, das pessoas que trabalham, que já estavam desempregados o ano inteiro, porque você sabe que a cultura teve um impacto, até o presidente não sancionou, vetou, então tem todo um aparato. E ontem eu conversava com um colega da cultura, tem que pensar o que é que vai fazer com essas pessoas, se vai botar o São João mais para frente, se vai ajudar aqueles artistas, porque não é apenas tirar a festa da rua, são também milhares de pessoas que pensaram em poder sair um pouco dessa situação de estar sem dinheiro, de desemprego,
que São João ia enfrentar. Então, vai ter um impacto econômico, vai ter um impacto social, e aí a gente tem que pensar, com todo respeito ao nosso prefeito, né, do esforço que a prefeitura está fazendo, do governo do estado com as equipes, a gente não pode deixar de reconhecer quando se trabalha, mas precisamos avançar um pouco mais nessa questão da infraestrutura e planejamento a longo prazo, com tecnologias, e também rever ou anunciar que alternativa, né, os artistas vão ter para poder também ter a sua sobrevivência, a sua existência garantida, porque realmente eu tenho amigos aí, eu estou acompanhando, eles estão muito chateados, porque esse anúncio aconteceu no momento que todo mundo teve que perder o casa também, tem gente que sua casa encheu. Só para tu saber, eu não vou dizer os nomes aqui dos bancários, mas eu vou dizer 2 bancos, 3 bancos, que tem bancários que foram atingidos pelas cheias, que perderam tudo, né, de 2 bancos públicos e de 2 bancos privados e um banco público. Então, tem quem mora na Ribeirinha? Tem. Tem quem mora nos morros? Tem, mas também tem trabalhadores e trabalhadoras que também estão naqueles morros. Como eu estou no bar, aqui não encheu na minha casa, mas fiquei ilhada. E tem pessoas que a gente vê, eu estudei na Fundação Bradesco, que é lá em Dos Carneiros, né, morei lá, cresci lá, e Dos Carneiros foi devastado depois da ponte do trem, e tinha vários colegas que foram alunos da fundação e que estão hoje no banco e que tiveram todos os seus pertences, né? Não morreram, graças a Deus, perderam os móveis, mas são bancários que trabalhavam, que têm sua vida. Então, a gente vê que isso precisa ser visto com planejamento a longo prazo de saneamento, de moradia. Isso vale para todos os partidos. Tá certo, Zé, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando, né, que só entrar no site do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, que tem lá toda uma rede, enfim, de solidariedade, se as pessoas quiserem ajudar, é uma fonte muito importante, muito respeitada, o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, que está fazendo parte, né, de vários órgãos da sociedade, fazendo esse socorro aos mais necessitados. Suzy, a gente agradece demais aqui a sua participação, um forte abraço para você, nossa solidariedade a todos que perderam familiares e amigos, e a gente viu aí a sua emoção, o seu relato, perdendo 2 grandes amigas nessa tragédia. Sinta-se realmente bastante abraçada por nós, porque a gente está falando de números, mas a gente está falando, é isso aí, de dor, de muita dor, muita tristeza. Forte abraço, viu, Suzy? Um beijo para você. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Suzy Rodrigues, dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.